Quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia e com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura, ainda de pé, da Palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 13. Leremos do verso 25 em diante. Números, capítulo 13, lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Portanto, o quarto livro da Palavra de Deus. E nós iremos ler no capítulo 13, do verso 23 em diante, que servirá como texto que será exposto nesta manhã. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até o verso 33. Vamos orar. Pai querido, nós estamos nessa manhã absolutamente à mercê da Tua Palavra. Nós não temos para onde correr, para onde fugir, nem queremos. Não há outra saída para a nossa vida senão esta, de que o nosso coração receba a Tua Palavra e ela produza os frutos para os quais ela foi enviada. Por isso, nessa manhã, controla este ambiente, prende as nossas mentes neste local, que todos nós estejamos atentos ao que Tu podes dizer à nossa vida e ao que Tu queres falar ao nosso coração. E que haja libertação, cura, salvação, que algemas se quebrem, que grilhões que prendem pessoas há muito tempo sejam rompidos nessa manhã. E que esta seja uma manhã de celebração, de dança e de vitória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês sobre como vencer o medo. O título desta mensagem, desta reflexão é exatamente este: vencendo o medo. Isso porque nós vivemos numa sociedade que a cada dia está mais amarrada, sufocada, abafada, vergada pelo medo. São muitos medos, fobias, síndromes, que tiram a alegria, que sugam o desejo de viver, que fazem as pessoas viverem apenas uma vida vegetativa, do ponto de vista existencial, sem alegria, sem ânimo, muitas perdendo de forma lenta, gradual, mas progressiva, a esperança, a fé, a alegria, a comunhão, o ânimo. E observa-se que há muitas pessoas caminhando pelas ruas da cidade e mesmo frequentando os templos cristãos, que estão vivas do ponto de vista biológico, mas que emocionalmente, espiritualmente, já vivem a realidade da sombra da morte em função dos medos que possuem.
São os pais que vivem amedrontados com relação aos filhos, medo do futuro, medo dos relacionamentos, medo da violência que graça. As estatísticas mostraram recentemente que no nosso país, lamentavelmente, há um homicídio a cada 18 minutos, tornando a nossa realidade uma das mais embrutecidas do planeta Terra. E qual o pai, qual a mãe que vê o filho sair para o encontro com seus amigos, que não se deixa tomar por um tipo de aflição, por uma fobia, por um medo? Há outros que têm medo de iniciar relacionamentos, porque a expectativa de uma surpresa na vida relacional existe, é concreta, as relações se tornam armadilhas e estas pessoas vão se deixando prender por esses medos. Há outros que têm medos terríveis, como o medo de perder o emprego, de ficar sem trabalho, vivem com a sensação de que há uma guilhotina sobre a cabeça, sobre o pescoço, vivem o desespero antecipado, conflitos atemporais, anacrônicos e até atípicos, em função da insegurança. Outros têm medo de altura, medo de várias coisas, medo do amanhã, síndromes, este conjunto de sintomas que toma conta de uma vida e que atira da vida ainda na própria existência. O medo é uma realidade. Esta semana, conversando com um empresário a respeito de uma área muito boa que surgiu na cidade, esse empresário é um homem extremamente bem-sucedido. Ele disse: olha, pastor, qualquer empreendimento hoje, qualquer investimento hoje, para dar certo, para funcionar, 90% desse investimento depende de duas coisas: estacionamento e segurança, sobretudo, porque as pessoas vivem o medo, dia a dia. Se eu perguntasse aqui agora, quantos de vocês tiveram medo de alguma coisa esta semana, certamente quase todos iriam levantar suas mãos. Se eu perguntasse quantos aqui na vida já experimentaram medo ou vivem uma realidade de medo, esse número certamente aumentaria, porque, lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade abafada pelo medo. E quando lemos esse texto, o texto em que os espias são enviados a olhar a terra prometida, depois de 40 anos de deserto, de sofrimento, de sol, de calor, é verdade, pontilhado por milagres, por intervenções sobrenaturais de Deus, esse povo que viu o mar ser aberto, viu o maná cair, esse povo que viu as codornizes voarem a baixa altura, a baixa altitude, para que eles pudessem segurá-las, esse povo que observou e percebeu a água saindo da rocha, esse povo que viu milagres extraordinários, durante 40 anos andou em círculos, esse povo viveu todas as agruras do deserto, mantido pela esperança da terra da promissão, pela esperança de Canaã, pela tomada de posse, pela posse da bênção que Deus lhes havia prometido quando da saída do Egito. Agora eles chegam à margem do Jordão, à margem oriental do Jordão, estão de frente à bênção, frente a frente com a terra prometida. Eles estão começando a sonhar que tudo aquilo que eles imaginaram durante 40 anos vai se tornar realidade dentro de poucos dias, e uma comissão de espias é enviada para sondar, para observar, para avaliar, para mensurar, para trazer informações concretas sobre a terra, a fim de que estrategicamente eles possam caminhar, entrar e tomar posse daquela terra. E quando eles voltam, dos 12, 10 trouxeram um relatório construído sobre o medo. E nós começamos a perceber nesse texto o que é que o medo produz. Eu quero destacar pelo menos duas coisas que o medo produziu no relatório, na vida daqueles espias, e que também produz na minha vida e na sua vida, se nós não tivermos como derrotá-lo. E vamos derrotar o medo nessa manhã, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que o medo produz um relatório negativo que substitui a visão positiva. Observem que eles trazem um cacho de uvas tão grande que 2 homens precisam conduzi-lo. Esse cacho de uvas é o símbolo da terra que mana leite e mel. Eles viram essa terra que manava leite e mel. Contudo, tomados por medo,
A síndrome do pânico talvez tenha tomado conta da mente deles, e o relatório que eles passam a dar é extremamente negativo. E você aprenda nessa manhã que quando nós priorizamos o negativo, a nossa tendência é viver sob o jugo do medo. Eles começam a dizer: a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas de repente param abruptamente, surge a adversativa da desgraça, e eles dizem: porém, contudo, todavia, e a partir do verso 28 eles dizem: o povo que habita é poderoso, há tribos por toda parte, e o medo foi tão grande que eles conseguiram detalhar a localização desse povo, nas encostas, nos cumes, às margens do Jordão. O medo faz as pessoas serem extremamente detalhistas, o medo leva as pessoas a verem coisas pequeninas, o medo faz com que os relatórios, a apreciação e o enfoque que temos da vida seja pessimista, negativo, derrotista, faz com que olhemos para as coisas tendo como primeira impressão na mente a possibilidade do fracasso e nunca da vitória. Você já experimentou avaliar, por exemplo, uma casa? Você vai com alguém para conhecer uma casa. E dependendo da mente da pessoa que vai com você, ela rapidamente enumera 7, 8, 10 defeitos da casa. E só depois de muita conversa é que ela vai conseguir mostrar as boas coisas da casa. Porque está trazendo uma visão negativa, horrorosa da vida, que precisa ser mandada embora da mente e do coração, em nome de Jesus. Uma vez eu entrei numa casa com a senhora, que era participante de uma dessas igrejas que andam pelo mundo, e ela começou a ficar muito séria, e de repente ela ficou pálida, e um ambiente gostoso, a dona da casa nos servia um cafezinho, e lá para as tantas eu disse: minha irmã, a senhora está passando mal? Ela disse: não, pastor, é que quando eu olhei para aquelas cortinas, vinha um monte de demônios. Eu digo: a senhora precisa olhar para dentro, né? Abra as cortinas da sua alma, abra as cortinas do seu coração, deixa o sol raiar, deixa a luz do céu entrar, como diz o velho hino, tire os olhos negativos da vida. E depois, na convivência, eu fui percebendo que com o marido, com os filhos, com os amigos, com a igreja, para onde ela olhava, para a liderança, onde os seus olhos repousavam, ela só via coisa ruim, negativa, era absolutamente difícil para ela ver boas coisas. E só depois de algum tempo é que eu fui informado que aquela irmã vivia sob o jugo do medo. Havia medo no coração, medo de tudo. Então, a primeira coisa que o medo faz na vida da gente, queridos, é nos transformar em seres negativos, seres que só veem o que não presta, seres que só têm olhos para observar as coisas ruins. Não sabemos ver virtudes, não sabemos olhar as boas coisas da vida, quando há tanta coisa boa para ser vista. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso não é um texto escatológico, apocalíptico, futurista. É um texto que diz respeito ao aqui e agora. A Bíblia não diz que toda a terra estará. Ela diz: toda a terra está cheia, repleta da glória de Deus, coberta. E o termo usado na língua original é o mesmo termo usado para quem era coberto de lepra, para os leprosos que eram cobertos de chagas dos pés à cabeça. E a Bíblia usa a mesma palavra para dizer: a terra está cheia, abençoadamente virulenta, repleta de bênçãos, cheia da glória de Deus. O que é que falta para a gente? Olhos para vermos a glória de Deus. A glória de Deus está nos pássaros, nas plantas, no vira-lata feio que cruza a rua. O reverendo Caio Fábio disse que quando a gente está cheio do Espírito Santo, até um sapo é bonito. Uma vez ele desceu das barcas de Niterói, alegre, cantando, vinha de um culto abençoado, e havia um cego esmolando, e o Caio meteu a mão no chapéu do cego e tirou o dinheiro. E só depois que deu 2 passos se deu conta do que havia feito. Voltou, devolveu, botou mais,
e acabou pregando o evangelho, e o cego converteu-se ali, em nome de Jesus. O medo, na nossa vida, nos transforma em seres amargos, negativos, cabisbaixos, pessimistas, que caminham apenas em direção à derrota. A segunda coisa que o medo produz, sabe o que é? Ele hipertrofia o inimigo. Ele aumenta o tamanho do inimigo. É impressionante como o medo hipertrofia o problema. É o que eles dizem aqui no verso 33. Eles viram lá os enaquins, os amalequitas, e voltaram dizendo: diante deles, nós somos do tamanho de um gafanhoto. E por menor que um homem seja, ele jamais será diante de outro do tamanho de um gafanhoto. Isso acontece porque o medo hipertrofia o problema. E quando nós começamos a viver sob o medo, tudo começa a ficar hipertrofiado quando se trata de problemas. Você vai ao médico e já vai apavorado. Qualquer diagnóstico já lhe tira o sono. Você vai fazer uma viagem, começa a sofrer um mês antes. E se a viagem for aérea e houver a notícia de que um avião caiu lá no Paquistão, você já se desespera e não quer mais voar. Se a viagem é de ônibus, de carro, você se apavora. Se é para andar a pé, se apavora também. Você fica imobilizado, você fica amarrado, porque o fato de hipertrofiarmos o inimigo ou o problema produz uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida, que é a imobilização. Pessoas medrosas vivem imobilizadas. Pessoas medrosas são pessoas moribundas. Pessoas medrosas são pessoas quase que estáticas na vida, que apenas aguardam, que apenas esperam, que apenas ali paradas ficam, aguardando que as coisas aconteçam, porque se apavoram diante da chance de tomar uma iniciativa. O medo imobiliza, o medo traz uma síndrome de estátua para a pessoa perde toda a capacidade de iniciativa, porque essa é uma das características do medo, quando ele hipertrofia os problemas e faz com que os problemas sejam maiores do que são. A sabedoria nos ensina que nós temos que encarar os problemas. Ninguém resolve problema fugindo de problema. Problemas precisam ser enfrentados, encarados, mas nós temos que deixar o problema do tamanho que ele é, nem maior nem menor. Nós temos que deixar o inimigo, o adversário, do tamanho que ele é. Não faça com que ele diminua ou aumente aos seus olhos. Olhe para ele, olhe nos olhos, fite, encare, enfrente e vença, em nome de Jesus. Agora, como fazer isso? Em primeiro lugar, confiando no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Confiando. Queridos, quem tem um batedor como Jesus não precisa viver com medo. Ele disse: eu irei sempre adiante de vós. Esse é o batedor. Ele é o abre-alas. É ele que abre o caminho. Quem quiser, atreva-se a ficar na frente. Com um batedor desse eu vou a qualquer lugar. Por isso que o salmista disse: vou lá no extremo do céu e desço as profundezas do abismo, e para mim não há diferença, porque tu estás comigo. Confiança no Senhor, de que Ele administra, gerencia, cuida. Você sabe qual é a promessa mais repetida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? 2 palavrinhas: não temas. Isso, não temas, não tenha medo. Não precisa você ficar aí com medo, apavorado. Não se preocupe com o dia de amanhã. O Senhor Jesus disse: vocês não podem sequer contar os cabelos da cabeça. Vocês não podem transformar um cabelo branco em preto, ou preto em branco. Pode colorir, isso é outra história. Mas transformar a cor, não. E eu gosto quando ele diz: vocês não podem sequer contar os cabelos, porque ele usa a palavra grega aritmética, que significa contar um por um. E eu me delicio às vezes. Eu pego um cabelo assim deitado e digo: Jesus sabe que esse é o 420. Aí pego outro cabelinho assim e digo: eita, ele sabe que esse é o 1890. Porque ele conhece um por um, bendito seja o seu nome. É verdade que há irmãos que a contabilidade é mais fácil. Ajudam o Senhor de forma acentuada.
mas Ele cuida de nós. Olhe, quem olha esse auditório aqui do púlpito, vê todo mundo gordinho, bem vestido, carros bonitos. Daqui a pouco vão almoçar, sabe Deus onde. Ontem à noite, 11 da noite quase, depois da magnífica festa lá do lançamento do livro de Dom Paulo Garcia, o reverendo Martorelli olhou para mim e disse: que vontade de comer um aratu. Digo: Martorelli, isso não é à toa que a aerodinâmica dos pastores está tão grande, tão boa. Meu amado, viver sob os cuidados de Deus é abdicar do medo, é capitular do medo. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Confiar. A segunda coisa, obedecer à palavra de Deus. Eu duvido que alguém que viva em obediência viva debaixo de medo. É simples. E Jesus foi o mais direto dos instrutores. Jesus nunca criou caminhos complicados para dar as suas instruções. Ele é objetivo, ele é rápido. Jesus é rápido, certeiro. Ele manda perdoar o irmão, não adulterarás, não matarás. Não há que explicar muito isso, tem que obedecer. Ninguém precisa estudar a Bíblia para entender o que significa não matar, não adulterar, não furtar, porque a palavra de Deus é objetiva e direta, é só obedecer. Sabe qual é o problema? É que há muita gente, eu sei que muitos de vocês vão entender claramente o que eu vou dizer. Há muitas pessoas que obedecem a Deus para conseguir coisas de Deus. Aí dizem assim, orando: Senhor, já faz 1 ano que eu não peco. Está na hora do Senhor trocar meu carro. Senhor, o Senhor sabe que aquele pecado eu alisava porque gostava, era uma maravilha. Mas por amor ao Senhor eu parei. Agora, por favor, me dá a recompensa. A vitória na vida com Deus está em obedecer a Deus para ter Deus e não para ter as coisas que Deus dá. Foi o que Ruth fez com Boaz. Enquanto as outras queriam o milharal, ela disse: eu fico com ele. Ficou com ele e com o milharal, que ele era o dono do milharal. Elizabeth Elliot, uma amada irmã americana, conta uma parábola extraordinária. Não está na Bíblia, mas é notável. Ela disse que um dia Jesus reuniu os discípulos e disse: vamos caminhar. Sol quente, 40 graus. E lá para as tantas, aí pelas 10, Jesus parou, olhou para os discípulos e disse: agora, cada um pega uma pedra. Aí Pedro, sempre Pedro, olhou para um lado, para o outro, procurou um cheixinho. Todo mundo pegou uma pedra, e Pedro pegou uma pedrinha deste tamanho. Disse: eu não nasci ontem, eu sou experiente. Sei que viveu a vida que eu vivi, eu conheço o mundo. Esses aí são iniciantes, novatos. E saiu todo mundo com a pedra, e Pedro com a pedrinha dele brincando. Joga para lá, joga para cá. Mais ou menos meio-dia pararam para almoçar. O Senhor sentou-se à mesa com eles e disse: agora, coloquem as pedras sobre a mesa. Aí todo mundo colocou a pedra na mesa. O Senhor fez uma oração e as pedras foram transformadas em pães. E o Senhor disse: agora podem comer. Aí Pedro gastou 10 segundos para almoçar. Os outros comendo, ficaram fartos, e o pobre do Pedro ficou ali. Aí Jesus disse: agora vamos caminhar mais um pouco. Lá para as 3 da tarde ele parou e disse: atenção, cada um pega uma pedra. E Pedro: saquei, agora não me pega mais. E aí procurou uma pedra grande. Aí saiu todo mundo com a pedra, e Pedro quase vergado, suando, um calor terrível. E o nosso irmão Pedro com aquela pedrona, sofrendo, mas dizendo: está ruim, mas o jantar vem aí. Não me pega mais. 1 hora depois, Jesus olha para eles assim, à margem de um rio, e diz: agora todo mundo joga a pedra dentro d'água. Aí Pedro diz: não, peraí, está brincando comigo?
Afinal de contas, o que é isso? E diz Elizabeth Elliot que o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: afinal, Pedro, para quem você carrega essa pedra? É para você ou para mim? Você conduz essa pedra para satisfazer a você ou a mim? Se é para mim que você carrega, a missão está cumprida, é o que eu quero. Agora, há muitos carregando pedras porque querem coisas de Deus. A vitória sobre uma vida de medo, a vitória sobre todas as fobias da nossa vida, reside, sobretudo, no fato de se viver com Deus por amor a Deus, de se obedecer a Deus por amor a Deus, de não se transformar Deus num despachante, mas apaixonadamente olhar para o Senhor e dizer: ainda que de nada tu me entregues, ainda que eu não tenha minhas orações atendidas, é contigo que eu vou, porque eu não saberia mais viver sem ti, Senhor. A frustração de Pedro foi essa. Ele carregou uma grande pedra, imaginando numa grande bênção. Ele levou uma rocha pesada, pensando na recompensa. E quando o Senhor mandou jogar fora, ele frustrou-se. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte: quem anda com Deus por amor a Deus, quem obedece a Deus por amor a Deus, jamais será frustrado, jamais sofrerá decepções. Você pode se decepcionar comigo porque sou homem e falho, mas você jamais se decepcionará com Deus. Essa é a chave para se vencer o medo. Amém? Curve a sua cabeça. É possível que muitos nessa manhã vivam sob uma nuvem de medos incompreensíveis, medo do amanhã, medo do desemprego, medo de ficar sozinho, medo de perder um relacionamento, medo de uma falência, medo da conjuntura econômica, medo. Há até aqueles que frequentam a igreja porque têm medo, são movidos a medo. Graças a Deus, o que se ensina nesta catedral é que a motivação da fé é o amor e jamais o medo. Mas quanta gente vivendo debaixo de medo, ora porque tem medo, lê a Bíblia porque tem medo, jejua porque tem medo, vai aos cultos porque tem medo, trabalha nos ministérios porque tem medo, medo de castigo, medo de punição, medo, esse manto negro, tétrico, terrível do medo. Eu quero convidá-lo para que nessa manhã o medo seja derrotado na sua vida em nome de Jesus. Para que você diga como Caleb: eia, subamos, porque esta terra o Senhor nos deu e nós iremos prevalecer contra esses gigantes. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. E eu gostaria de orar com você. Eu quero convidar todos aqueles que nessa manhã precisam de uma vitória sobre o medo, seja qual for, grande, pequeno, material, espiritual, psicológico, medo do nada, medo, e que precisam de quebrar essas amarras hoje, aqui em nome de Jesus. Eu vou pedir que estas pessoas fiquem de pé. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Amém. Pai, olha para essas vidas agora. Tu sabes em que mundo vivemos, adoecido, complicado, um mundo enfermo, um mundo que nos condiciona, um mundo que abafa. Como disse o teu servo Otmani, nós vivemos sob o império do medo, Senhor. As nações vivem com medo umas das outras.
Os homens vivem com medo uns dos outros, filhos com medo dos pais, cônjuges com medo uns dos outros, medo do desconhecido, medo do amanhã, medo de potestades, medo de manifestações espirituais das mais diversas, medo nos negócios, medo que tira a alegria, que instala o nervosismo. Eu te peço, Senhor Jesus, que agora tu desembainhes a tua espada e derrotes o medo para a glória do teu nome. Que este povo seja liberto do medo, e que este povo liberto do medo celebre, salte, dance, cante de alegria. Que, ó Deus, a alma de cada um seja agora invadida pela certeza irremovível de que em Cristo não há medo. A tua palavra diz que Deus é amor, e no amor não há medo. Abre os nossos olhos para vermos quem vai à nossa frente, quem abre caminho. Abre os nossos olhos para vermos o exército que vai adiante de nós. Eu te peço que desça agora sobre todo esse povo unguento, bálsamo de paz, de sossego, de tranquilidade, e que uma segurança inexplicável e uma coragem também inexplicável tome conta dessas vidas, e que eles encarem os adversários, as circunstâncias e o medo olho no olho, e proclamem nas suas vidas a vitória de Jesus. Pedimos que seja assim para a glória do teu nome, em teu nome, Senhor. Amém.